Nós queremos agradecer a presença de todos e queremos pedir que você esteja atento. Estamos agora, a partir de agora, transmitindo o culto com a palavra dos missionários, né? Pelo menos o projeto é esse, né? Esse é o plano. E nós queremos chamar o irmão Judson para apresentar, então, os missionários. Desde já, quero dar boas-vindas a todos. Graças e paz, irmãos. Com grande alegria, né, que durante a campanha de missões nacionais nós podemos ter a presença de missionários aqui na igreja. E para mim é um motivo especial também porque é um missionário que eu conheço, que eu convivi quando era pequeno, que era da mesma igreja que a gente fazia parte, a Igreja Batista do Natal. Queria chamar aqui Thales e Maria Eduarda. Thales e Maria Eduarda são missionários radicais, eles trabalhavam na Cristolândia, Recife, e vamos aprender um pouco mais sobre o trabalho que tem sido feito lá e conhecer também esse trabalho. Domingo, nós falamos justamente sobre os excluídos sociais, que é um dos temas da campanha, e lá na Cristolândia tem trabalhado com essa população, que muitas vezes a gente não tem essa compreensão daquelas pessoas também que estão nas ruas, que são usuários de drogas. Eles também precisam de Jesus Cristo, eles também precisam da salvação. Então, a Cristolândia é um projeto missionário da Junta de Missões Nacionais que eu admiro muito e que é um projeto que tem, como é que se diz, pode estar motivando outros projetos, como a Cristolândia Infantil, como o Projeto Viver. Então, vamos estar sendo abençoados agora com o testemunho dos nossos missionários. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus seja com todos. É uma imensa alegria estar aqui com os irmãos, né, para compartilhar um pouco daquilo que Deus ele vem fazendo ali em nosso meio. E é uma imensa alegria estar aqui e encontrar o Luizmar, a Sheila. O Luizmar foi meu professor de EBD, né, lá na Igreja Batista do Natal, o Judson, a irmã Daisy. É uma imensa alegria estar aqui com os irmãos. Meus irmãos, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Thales, sou da Igreja Batista do Natal, sou membro da Igreja do Batista do Natal, sou fisioterapeuta, sou seminarista do seminário aqui Teológico Batista Potiguar, e sou casado com a Maria Eduarda, essa linda jovem aqui, na qual eu tive o privilégio de conhecê-la no campo missionário. Nós fomos radicais. Radical, ele dedica um período de tempo da sua vida para estar ali levando a palavra de Deus àquelas pessoas que estão sem esperança alguma. E lá eu tive o privilégio de conhecer a Maria Eduarda e Deus concedeu que nós estivéssemos nos casando. Estamos casados apenas há 8 meses. Nos casamos em janeiro deste ano. E eu quero chamar a Eduarda aqui, que ela vai, antes de tudo, falar um pouco sobre como se deu o chamado dela, como foi a experiência dela de radical e o que é ser radical. Graças a paz, irmãos. Eu fui alcançada através de missões, através das mensageiras do rei. Foi a mensageira do rei e foi lá que eu conheci o Senhor, através esqueci a palavra, organização missionária. Através dessa organização missionária Viga, que tem embaixador, tem mensageira aqui também? Uma vez mensageira, sempre mensageira. E eu fui alcançada através das mensageiras. Foi lá que eu conheci missões e lá que eu me apaixonei por missões. E quando eu completei 18 anos, eu fui chamada para ser promotora de missões na minha igreja. E foi lá que eu conheci a gama de projetos sociais e outros projetos que tem da Junta de Missões Nacionais. Então, lá eu conheci a Cristolândia. E foi no mesmo local que eu disse sim ao Senhor, que foi no acampamento lá no sítio Silvânia, que foi no acampamento de Mensageira do Rei. Foi no acampamento da juventude que eu disse, eis-me aqui ao Senhor, e estou aqui para a glória e a honra dele. E o que eu vivi como radical foi uma experiência maravilhosa. Irmãos, é um privilégio
essa palavra que se resume tudo, está no campo missionário. É um privilégio que os anjos pediram ao Senhor, né, para anunciar o evangelho dele, para falar sobre o evangelho, só que ele deixou o quê? A gente. Nós devemos estar anunciando o evangelho, proclamando a salvação do Senhor às pessoas que estão ali, excluídas sociais, no nosso trabalho, ao nosso redor, aonde a gente estiver. É um campo missionário e a gente deve estar ali proclamando a palavra do Senhor. Então, eu fui radical no ano de 2018, 2019. O radical, ele dedica um ano da sua vida. Eu dediquei 2 anos. E ali eu vivi maravilhas, milagres diariamente. A gente vive na dependência do Senhor. E é uma experiência incrível, maravilhosa. E eu vou pedir para o irmão passar um pouquinho do vídeo do Radical, para os irmãos verem. Olá pessoal, me chamo Rafael. Eu sou a Joyce. Nós somos Radical Brasil Cristolândia e isso foi um marco na nossa história. Você que tem mais de 18 anos e se sente chamado de Deus, venha viver essa experiência extraordinária. Venha ser um Radical Cristolândia. Ser um Radical Cristolândia é uma experiência maravilhosa. Chamado por Deus, solteiro. Então, venha fazer parte desse projeto maravilhoso que é a Cristolândia. E eu queria falar um pouco também sobre o Viver, que foi onde eu trabalhei, um período do meu radical. Eu fiquei na missão, que é onde a gente trabalha de terça a sábado, no atendimento social, levando a palavra, dando alimento, e também no Viver, que é com as crianças, onde a gente trabalha ali com RD com as crianças, o relacionamento discipulador, onde a gente acompanha elas e através do relacionamento discipulador a gente vê quais são os motivos de risco da vida deles, né? O que tem ali sobre isso, e nós trabalhamos os fatores de proteção. Nós vemos quais são os fatores de risco da vida daquela criança e nós trabalhamos fatores de proteção. Por que aquela criança não gosta de estudar? Vamos ver o porquê disso. E vamos lá, você consegue, você pode. A gente acompanha ele, a gente trabalha com alfabetização e várias outras coisas. Também trabalhamos com as mensageiras, embaixador, com as pessoas lá do Viver, só que, infelizmente, o Viver não está funcionando lá em Pernambuco, porque não temos pessoas. Não temos missionários radicais suficientes para estar lá na missão, no Viver, na casa feminina, na casa masculina. Então, eu peço aos irmãos que estejam orando para que o Senhor envie trabalhadores, né? Porque a seara está lá, as pessoas estão clamando. E agora estão clamando mais ainda em meio a tudo que a gente está vivendo.
Então, orem, peça ao Senhor que envie trabalhadores, porque estamos precisando. Meus irmãos, como a Eduarda falou, ser um radical é uma experiência extraordinária. É uma experiência que você vive ali, que você não consegue, por mais o quanto que você fala, você não consegue demonstrar nas palavras o que realmente as experiências que acabamos vivenciando lá. E eu queria passar só, não sei se vai estar disponível, um breve relatório da Junta de Missões Nacionais. Logo no início eu esqueci também de falar para os irmãos, trago o abraço do pastor Gildo, que é o nosso coordenador da Cristolândia lá em Pernambuco, e também o abraço do diretor executivo, né, o pastor Fernando Brandão. Então, os irmãos sintam-se abraçados. Um breve relatório sobre o que a Junta de Missões Nacionais vem fazendo. Somos, no campo, 896 missionários espalhados pelo todo o Brasil, levando a mensagem de Deus, levando a esperança àquelas pessoas que estão sem esperança, que ainda não conhecem essa esperança. Nesse primeiro semestre, até 1º de setembro, já tivemos a oportunidade de plantar 32 novas igrejas, 4 novas igrejas revitalizadas. Já tivemos 224 batismos e 206 novos radicais já foram enviados para o campo para levar a mensagem de Deus. Também, através da plantação de igrejas, 5.142 crianças já foram alcançadas pelo Evangelho. Meus irmãos, isso é muito bom. E isso só pode acontecer porque os irmãos têm orado, porque os irmãos têm investido. Tivemos 67 pessoas que foram reabilitadas, que foram inseridas novamente na sociedade através do projeto da Cristolândia. Pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas que estavam ali e as pessoas não acreditavam mais nelas, mas neste ano, já nesse primeiro semestre, já tivemos 67 pessoas reinseridas na sociedade novamente. Tivemos também a entrega de 4.154.301 refeições distribuídas pelo projeto da Cristolândia. 16.180 pessoas já foram assistidas pelo barco Novo Sorriso, lá no Amazonas. E também já foram entregues 30.734 cestas básicas pelo SOS Brasil. Quando a gente vê isso, quando a gente vê aquele número de 454.301 refeições entregues só no primeiro semestre, a gente pergunta como isso pode acontecer. Isso é um milagre de Deus, porque a Cristolândia é um projeto que vive de doações dos irmãos. Em meio à pandemia, em meio a tanta crise, mas Deus ele tem sempre suprido e levantado pessoas para que a obra dele nunca pare. Meus irmãos, também nesse primeiro semestre, também tivemos o crescimento de irmãos que tiveram ofertando, que tivemos um crescimento de 21%. Né? Embora toda a pandemia, embora todas essas dificuldades, mas Deus ele abençoou os irmãos e os irmãos estiveram investindo na obra. Dos nossos projetos, mais de 10 também foram notificados nas mídias sociais, mais de 10 projetos da Junta de Missões Nacionais tiveram aparências nos noticiários. Né? Estivemos evidente através do trabalho que os batistas estão fazendo em todo o Brasil. Não sei quantos aqui conhecem sobre a Rede 316. A Rede 316 é uma rede de rádio da Junta de Missões Nacionais. Quantos aqui conhecem a Rede 316? Amém, muita gente conhece, glória a Deus. Quem não conhece, baixa no seu celular esse aplicativo. Ali você vai ser abençoado com mensagens da palavra, testemunhos de missionários. É uma rádio que ela está online 24 horas. Então, vocês podem baixar no celular de vocês e ser edificados através desta rádio da Junta de Missões Nacionais. E, meus irmãos, um projeto que tanto foi sonhado, que tanto foi que os irmãos oraram para isso, teve a concretização dessa bênção, que é a Carreta do Sertão. A Carreta do Sertão nasceu no intuito de levar a esperança ao povo sertanejo. E, graças a Deus, essa carreta
ela já saiu lá de São Paulo, está em destino aqui ao Rio Grande do Norte. Dia 14 de novembro, essa carreta estará aqui no Rio Grande do Norte. Então, se os irmãos quiserem ir conhecer essa carreta de perto, ver ali o que essa carreta, através das ofertas dos irmãos, da oração dos irmãos, irá levar a esperança àquelas pessoas, ela estará aberta para visitação, ali ao lado do Praia Shopping, dia 14 de novembro, de 1 até às 16 horas da tarde. Então, se você sentir o desejo de conhecer essa carreta de perto, estará ali ao lado do Praia Shopping. E após esse tempo de visitação, teremos um culto de agradecimento por esse milagre que Deus nos concedeu. Meus irmãos, como já falei um pouco, nós estamos ali na Cristolândia, em Pernambuco. Não sei quantos aqui conhecem a Cristolândia, já tiveram a oportunidade de ir numa Cristolândia, mas a Cristolândia ela nasceu dentro da Cracolândia. Um certo dia, quando o pastor Fernando Brandão ele foi convidado para ir lá numa igreja pregar lá em São Paulo, ele estava hospedado próximo a essa igreja e ele decidiu ir andando até a igreja. E ele acabou entrando numa rua, entrou em outra rua, e quando ele se viu, ele estava dentro da Cracolândia. E naquele momento, o desespero, o medo bateu nele, que ele tinha ali relógio, celular, algumas coisas de valor, e ele viu aquelas pessoas ali usando drogas, pessoas amontoadas no lixo, e ele orou a Deus e fez: Deus, me ajuda. E no mesmo momento, Deus falou com ele e disse: quem realmente precisa de ajuda? É você ou essas pessoas que estão aí nessa situação, sem esperança alguma? Naquele momento, Deus colocou o desejo no coração do pastor Fernando Brandão de transformar todas as Cracolândias do Brasil em Cristolândia. Meus irmãos, isso tem mudado a vida de muita gente. Isso tem mudado a história de muitas pessoas que eles conhecem o Evangelho e eles são transformados pelo poder do Evangelho. Meus irmãos, estamos ali em Pernambuco e temos 4 unidades. Temos a base, que funciona no centro do Recife. Lá funciona como trabalho social, onde cerca de 70 a 80 pessoas vão naquele local se alimentar no café da manhã e no almoço. Mas mais do que isso, elas recebem a palavra de Deus todos esses dias, de terça a sábado. Muitos eles só deslocam até aquele local com o intuito apenas de pegar o alimento, mas ali eles ouvem a palavra de Deus. E no momento, por conta da pandemia, nós estamos funcionando da seguinte forma: antigamente as pessoas entravam lá na nossa sede, sentavam, assistiam um culto como se fosse numa igreja mesmo, depois tinha a parte da alimentação e eles eram destinados ao banho. Mas em virtude da pandemia, nós estamos funcionando da seguinte forma: tem uma praça lá próximo, a gente reúne o pessoal ali, prega a palavra de Deus e depois a gente distribui uma ficha e eles vão lá na frente da nossa base e pegam esse alimento, esse café da manhã e esse almoço. E muitas pessoas ali vão também para se doar as suas vidas. Muitas vezes as pessoas pensam: eu vou ali abençoar, mas que não, você sai dali abençoado. E muitas pessoas vão ali doar a sua vida. Tem um irmão que passou pela Cristolândia, que foi aluno nosso, e quando ele acabou o tempo dele, ele foi abençoado com um curso de corte de cabelo. E com isso, ele começou a abençoar o projeto. Ele dedica lá um dia na semana, vai cortar os cabelos daquelas pessoas que estão em situação de rua. Ele abençoa a vida daquelas pessoas agora. E essas pessoas, quando decidem sair da rua, elas dizem: eu quero sair dessa situação. Elas entram ali no projeto da Cristolândia e a gente tem todo um cuidado com elas. Porque muitas pessoas estão em situação de rua, muito tempo sem ir no médico, a gente tem tanto um cuidado espiritual como um cuidado físico com essas pessoas. Então, eles são submetidos a exames, eles passam pelos médicos e são destinados a fazer todo um check-up para, antes de entrar no projeto, eles já entrarem e não levarem alguma doença para o pessoal que já está lá, os acolhidos que estão lá. E principalmente agora, temos todo esse cuidado, por conta da pandemia. Então, eles têm que fazer o teste lá do Covid, eles têm que estar pelo menos vacinados com a primeira dose para poder entrar nesse projeto. E quando eles saem dessa situação de rua, eles são destinados à primeira fase,
que é o Centro de Formação Cristã 1. A Cristolândia, meus irmãos, não é uma casa de recuperação. Muitas pessoas pensam que a Cristolândia é uma casa de recuperação, mas não é. A Cristolândia é um centro de formação cristã. Muitas casas de recuperações trabalham com medicamentos. A Cristolândia não trabalha com medicamento. A Cristolândia trabalha apenas com a palavra de Deus. Porque como está escrito lá em João, que conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta o homem do pecado, que liberta o homem da prostituição, que liberta o homem daquilo que está lhe aprisionando e transforma ele um novo homem para Cristo. Então, lá no CFC 1, é o Centro de Formação Cristã 1, é a parte da desintoxicação. Ali eles são enxertados com a palavra de Deus. 24 horas, eles têm estudos da palavra, tem cultos diariamente. E também tem o trabalho de campo. Eles conservam o local que mora, eles trabalham com a laboterapia, para o processo da desintoxicação. E ali, nessa primeira fase, eles passam de cerca de 6 a 8 meses e são destinados para a segunda fase. Nessa primeira fase ainda nós temos uma padaria-escola. Essa padaria-escola, ela capacita esses alunos para quando eles saírem deste projeto, eles saírem com algo para que quando possam ser inseridos novamente na sociedade, eles terem algo para poder ir trabalhar e sustentar a sua família. E eles recebem esse curso lá de panificação e recebem o certificado. E quando eles passam dessa primeira fase, eles vão para a segunda fase, que é em Paudalho, em Paulista. Paudalho é a primeira fase. E ali eles passam cerca também de mais de 6 a 8 meses neste projeto. E ali a parte da ressocialização, aonde os laços familiares que foram quebrados, eles são reconstituídos. Eles têm a oportunidade de uma vez no mês em casa, passam um final de semana e retornam para o projeto. E esses homens, Deus tem transformado a vida deles e transformado a vida também das famílias dessas pessoas. E eles passam todo esse período lá. Pode passar aqui um pouquinho. E no último sábado de agosto, tivemos o batismo de 6 homens. Homens que para a sociedade não era nada, pessoas à margem da sociedade, que não tinha valor algum, mas que Jesus Cristo restaurou a vida deles. E eles reconheceram que sem Jesus Cristo não são nada, e eles foram batizados, e hoje são novos homens. E, meus irmãos, as pessoas às vezes não entendem como isso pode acontecer, somente através do poder de Jesus Cristo. Temos também a fase feminina. O centro feminino, ele funciona apenas em um local. Também funciona num tempo de 1 ano, mas, infelizmente, só temos uma sede, onde essas mulheres passam esse período de tempo lá de 1 ano. E, nesse período, eu digo que as mulheres elas são muito mimadas, A MCM sempre está lá com essas mulheres, levam cursos para ela de bijuteria. Toda sexta-feira elas têm o Dia da Beleza, onde pessoas capacitadas vão lá, dedicam a tarde, onde elas fazem as unhas dessas mulheres, fazem um penteado, fazem uma maquiagem, e elas são muito bem cuidadas. E, meus irmãos, Deus ele tem abençoado a vida de mulheres e de homens e transformado essas vidas. E agora, meus irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus, lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12, que é a divisa da nossa campanha da Junta de Missões Nacionais desse ano. Amém? Diz assim a palavra de Deus: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Baixe sua cabeça neste momento, feche seus olhos. Santo eterno Deus, amado Pai, te agradecemos, Deus, pelo privilégio em que temos em te servir e anunciar o teu reino, Pai. E neste momento, Deus, o Senhor continue a trazer a tua mensagem, que tudo aquilo que for dito aqui não saia meramente de mim, mas que venha do teu Santo Espírito e encontre os corações dos irmãos nesta noite, Pai.
perdoa as nossas iniquidades, as nossas falhas, é isso que eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema da campanha deste ano da Junta de Missões Nacionais, os irmãos já conhecem, é um tema bastante bonito, que tem como tema Jesus Cristo é a única esperança. Em tempos tão difíceis em que vivemos, onde existem vários tipos de violências ao nosso derredor, corrupção e tantas outras situações, inclusive a pandemia que veio para assolar a tanta gente, a vida de tanta gente, muitas pessoas tentam trazer para si algo que lhe traga esperança, algo que lhe dê esperança para os seus dias. Quando procuramos a palavra esperança nos dicionários, elas nos traz o seguinte significado: confiança que algo bom acontecerá, espera em algo que não se realiza, uma expectativa. E muitos colocam a sua esperança na sua inteligência, na sua sabedoria, na força dos seus próprios braços. Outros colocam a sua confiança em políticos, em governadores. Eles colocam a confiança deles naquilo em que eles confiam, naquilo que traga confiança à vida deles. E a palavra de Deus, lá em Salmos, capítulo 20, diz o seguinte: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Irmãos, a nossa confiança ela deve estar em Deus, porque Ele é a nossa única esperança. Ele é a esperança para o homem que está nas drogas. Ele é a esperança para o homem que está amargurado. Ele é a esperança para os ribeirinhos. Ele é a esperança para o homem sertanejo. Ele é a esperança para a sua e para a minha vida. Jesus Cristo é a esperança da nossa nação. E, meus irmãos, existem muitas pessoas que ainda não conhecem dessa esperança. Existem muitas pessoas que não desfrutam ainda dessa esperança que é Jesus Cristo. Um certo homem chamado José Dantas, ele é daqui do Rio Grande do Norte, da cidade de Currais Novos. Ele vivia pelas ruas bêbado, dormia pelas ruas. A sua família não tinha mais esperança. Ele não tinha mais esperança. Aqui, essa foto aqui é do seu José Dantas. A família dele não tinha mais esperança com ele. Ele mesmo não tinha mais esperança. E um certo dia, seu José Dantas, ele entrou como um aluno acolhido da Cristolândia, lá em Pernambuco. E ele era um homem muito mal-humorado, muito bruto. Às vezes a gente falava com ele e nem respondia. Quando respondia na ignorância. Mas seu José Dantas, ele foi alcançado por Cristo e Cristo foi a esperança para a vida dele. Meus irmãos, seu José Dantas, ele foi transformado, ele foi quebrantado. Ele passou 1 ano no projeto como aluno acolhido. Nesse tempo, seu José Dantas, ele reconheceu que sem Jesus Cristo ele não era nada. Seu José Dantas, ele confessou que Jesus Cristo é o único suficiente salvador da sua vida. Seu José Dantas, nesse período de 1 ano, ele foi batizado. E quando ele acabou o seu período de 1 ano, seu José Dantas, ele se tornou um missionário radical. E ele passou a transportar a palavra de Deus. Ele passou a transmitir a esperança para outras pessoas. Seu José Dantas, ele não só transmitia a esperança para outras pessoas, mas ele levou a esperança para toda a sua família. Porque através do seu José Dantas, toda a sua família foi salva para Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje seu José Dantas, ele está lá na Faculdade Teológica Batista em Brasília. Ele é hoje um seminarista. E no próximo mês de novembro, seu José Dantas ele vai casar. Para aquele homem que não tinha esperança de nada, Deus restituiu toda a sua vida. E, meus irmãos, o mundo, ele não entende isso. O mundo, ele não consegue compreender como isso acontece. A psicologia não entende, a psicanálise não entende, porque eles não chegam aonde somente Jesus Cristo pode chegar. Ele transforma a vida da pessoa, ele restaura, ele tira o homem do lamaçal do pecado e dá nova vida. Meus irmãos, existem 2 coisas que precisam entrar nos corações das pessoas. Se essas 2 coisas não entrarem nos corações das pessoas, elas nunca irão nascer de novo, nunca irão experimentar do novo nascimento. A palavra de Deus, ela é clara quando fala que
a mensagem de Deus ela precisa entrar nos corações. A mensagem de Deus precisa entrar nos corações das pessoas. A pessoa pode fazer o que for. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas se a mensagem não entrar no coração dessas pessoas, elas nunca irão desfrutar do verdadeiro evangelho. E quando essa mensagem, quando essas pessoas ouvem essa mensagem, elas, através de um elemento muito importante, pode levar aos seus corações, que é a fé. Quando as pessoas ouvem essa mensagem e, através da fé, leva até o seu coração, algo simultaneamente vai acontecer. O Espírito Santo vai começar a habitar na vida daquela pessoa. A palavra de Deus e o Espírito Santo na vida de uma pessoa gera um milagre chamado de nova vida. E é através disso que essas pessoas são restauradas, são transformadas. E nós temos um papel muito importante diante disso. Nós temos um papel de extrema importância. Não é de colocar a mensagem no coração de ninguém, porque a gente não consegue colocar a mensagem no coração de ninguém. Mas temos um papel importante de levar essa mensagem aos ouvidos dessas pessoas. Meus irmãos, nesse texto em que lemos, João e Pedro, eles estavam levando a esperança de Deus a um homem. Uma certa tarde, João e Pedro estavam indo ao templo. Chegando lá, tinha um homem paralítico, coxo, desde sua nascença, desde o seu nascimento, há mais de 40 anos. E ele chega para João e Pedro e diz: me dá uma esmola. E Pedro olha para aquele homem e diz: olhe para nós. E diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem que era paralítico desde o seu nascimento passou a andar. E com aquilo, houve um grande reboliço, né? Como a gente fala aqui, reboliço, né? Um grande reviravolta. E as pessoas começaram a se organizar ali, pensando que aquele poder saía de João e Pedro. E Pedro falou: não, esse poder não vem da gente, mas sim de Jesus Cristo. Quem curou aquele homem foi Jesus. Em virtude de tudo aquilo, eles acabaram sendo presos e foram interrogados pelas autoridades judaicas, né? No nome de quem vocês estão fazendo tais ações? No nome de quem vocês estão fazendo esses milagres? E eles falam: tais ações nós estamos fazendo em nome de Jesus Cristo, porque em nenhum outro nome há dado entre os homens na qual possa salvar alguém e transformar a vida e trazer a nova esperança. Meus irmãos, João e Pedro, eles proclamavam a palavra de Deus sem medo. Eles proclamavam, levavam o evangelho, a verdadeira esperança sem medo. E diante disso, nós somos motivados a orar mais, a investir mais, a servir mais, a proclamar mais o evangelho. E diante disso, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade muito importante, que é de proclamar o evangelho de Deus, levar essa esperança a tantas pessoas que estão aí no mundo sem esperança alguma. Através dos batistas brasileiros, através da Igreja Batista do Santarém, a Junta de Missões Nacionais, o Evangelho de Deus tem conseguido avançar, porque os irmãos têm investido, os irmãos têm orado. Mas, meus irmãos, ainda tem muita gente morrendo sem conhecer a verdadeira esperança. Pessoas que estão morrendo sem conhecer o Deus que pode transformar a vida delas. A Cristolândia, no mês de agosto, estava para fechar uma de suas unidades, porque não tínhamos pessoas suficientes para estarem no campo, para estarem ali trabalhando e levando a mensagem de Deus. Isso é muito triste, meus irmãos, porque se vocês viram aqui, a estrutura que a Cristolândia lá em Pernambuco tem. No primeiro sítio temos capacidade para 120 homens, mas no momento só temos 25 acolhidos porque temos poucos missionários radicais. No segundo sítio temos capacidade para 80 homens, mas no momento só temos 15 homens acolhidos porque não temos missionários radicais. O projeto Viver não está funcionando porque não temos missionários radicais. E quando o pastor Gildo, nosso coordenador, falou aquilo, me entristeceu, né?
Na minha mente veio aquelas pessoas que inicialmente iria fechar a base, e veio o pensamento aquelas pessoas que ali, cerca de 70 a 80 pessoas que todos os dias vão ali, embora elas vão com o pensamento de apenas pegar uma comida, mas elas recebem a palavra de Deus, e aquela base ia ficar fechada por este período de tempo. Me veio aquele versículo na minha mente, Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não creram? Como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que essas pessoas iriam passar aqueles dias, um mês ali, fechada aquela base, sem ouvir a palavra de Deus, sem ter oportunidade de sair daquela situação e entrar no projeto? E aquilo me estressou bastante, meus irmãos, porque temos estruturas. Estrutura nós temos, alimento nós temos, mas o que falta, infelizmente, é mão de obra. E aquilo me veio à mente, eu fiz, meu Deus, quantas pessoas iriam perder a oportunidade de desfrutar, de conhecer essa verdadeira esperança. E eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver o Coral da Cristolândia. Acredito que a maior parte dos irmãos, sim, nós tivemos aqui na convenção, né, acho que foi em 2018, 2019, alguma coisa assim. O Coral da Cristolândia esteve aqui. Mas, meus irmãos, não temos como olhar para aquele Coral da Cristolândia e não nos emocionar. Porque aquelas pessoas estavam nas ruas, se prostituindo, se drogando, mas ali elas agora estão louvando o nome de Deus. Queria que o irmão colocasse um pouco do vídeo do Coral da Cristolândia, né, para os irmãos. Da Junta de Missões Nacionais. Nós fomos radicais, o período da gente acabou, o meu período acabou primeiro do que o da Eduarda, retornei para Natal para terminar minha faculdade, porque Deus colocou um desejo no meu coração para terminar minha faculdade e usar o meu curso no campo missionário. Hoje eu já sou formado, nós estamos nesse processo de contratação da Junta de Missões Nacionais. E, meus irmãos, para a gente estar no campo, nós precisamos do PAN, que é o Programa de Ação Missionária. Através desse Programa de Ação Missionária, que ele é responsável por 50% dos que os projetos estejam funcionando, né? 50% é o valor desse alvo da gente, da Junta de Missões Nacionais, e os outros 50% vem do PAN, que mantém esses projetos de pé, que mantém o missionário no campo. A Junta, ela se preocupa com os missionários, a Junta, ela se preocupa com os seus missionários. E por isso, nós, antes de irmos para o campo, nós temos que levantar este PAN. Meus irmãos, talvez Deus esteja lhe chamando para ir levar a palavra de Deus. Talvez Deus ele já esteja lhe incomodando há um certo tempo, mas que você está sempre renunciando. Mas você pode levar a palavra de Deus aonde você estiver. Você pode levar no seu trabalho, você pode levar na sua faculdade, você pode levar
na sua vizinhança, até mesmo dentro da sua casa, se existe alguém que ainda não confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você pode estar no campo também orando pelas nossas vidas. Ore pelas vidas dos missionários, interceda pelas vidas dos missionários. E também os irmãos podem estar contribuindo através do programa de ação missionária. A Eduarda está aqui com uns panfletos. Os irmãos que sentiram o desejo de ser um parceiro nesta noite, de estarem segurando as cordas para que nós estejamos ali no campo, levante uma de suas mãos, para que vocês também façam parte disso. Não deixe de ficar fora daquilo que Deus ele está fazendo. Deus ele tem transformado a vida de muitas pessoas, Deus ele tem restaurado a vida de muitas pessoas, mas infelizmente muitas pessoas ainda não podem ser alcançadas porque não existem pessoas suficientes para estarem ali no campo. Meus irmãos, o campo ele está brando. Existe muitas pessoas que ainda precisam ouvir deste evangelho. E você pode fazer parte disso. Eu não posso estar ali no campo, mas você pode estar fazendo parte através disso, através do programa de ação missionária. Se você sentir o desejo no seu coração, levante sua mão, a Eduarda vai estar passando aí. E os irmãos estarão abençoando o projeto da Cristolândia e abençoando também as nossas vidas para que nós estejamos ali integralmente no campo, levando a mensagem de Deus. Então, se os irmãos tiverem um desejo, se o irmão tiver um desejo, eu tenho um desejo, né? A partir de R$30 o irmão pode ser um parceiro dessa obra. Mas se o irmão disser, meu Deus, em virtude de tudo isso que está acontecendo, em virtude dessas dificuldades financeiras, mas eu quero ser um parceiro, eu quero interceder pela sua vida. Os irmãos podem pegar esse panfletinho e colocar lá, intercessor, e estarem orando pelas nossas vidas. Meus irmãos, e se você sente o desejo de ser um contribuinte, mas você não tem R$30, junta com o irmão aí do lado e diz, eu dou 15 e você dá 15, mas vamos abraçar essa obra para que o evangelho de Deus ele seja propagado. Meus irmãos, logo no início da minha caminhada na Cristolândia, né, quando eu deixei tudo aqui em Natal, Deus me incomodou para ir lá para a Cristolândia. A Cristolândia é um projeto bem difícil. Trabalhar com pessoas em situação de rua é bem difícil, em drogadição. Muitas vezes a gente escuta xingamentos, muitas vezes a gente é ameaçado. Perdi as contas das vezes que fui ameaçado. A gente pode fazer tudo de bom para ele lá, mas se a gente der um não para eles, eles já dizem que você é a pior pessoa do mundo. E eu estava um certo dia lá e estava orando, né? Primeira semana que eu cheguei lá, estava orando a Deus. Deus, que danado eu vim fazer aqui? Deixei tudo na minha casa, deixei o conforto para estar aqui, recebendo muitas vezes xingamento, ameaça. E ali falando com Deus, chegou um dos acolhidos e começou a conversar comigo. E começou a contar o testemunho dele, de como ele vivia, o que ele fazia. E em um certo momento ele olhou para mim e fez assim, eu agradeço a Deus, porque um dia você deixou tudo lá e veio para cá, porque através disso a gente pode ter conhecido esse Jesus Cristo que pode transformar as nossas vidas. Meus irmãos, aquilo foi uma resposta de Deus para mim que eu disse, Deus, poderia ser mais leve, né? Mas eu entendi ali que estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que podemos fazer. Estar onde Deus ali nos impulsionou. Eu nunca me imaginaria que estaria numa Cristolândia, principalmente sendo missionário. Mas Deus, ele nos capacita, né? Deus, ele nos dá toda a capacidade para que estarmos desenvolvendo isso. Então, meus irmãos, esteja orando pelas nossas vidas, esteja orando pela minha vida, pela Eduarda, para que Deus esteja sempre nos conduzindo e que estejamos sempre fazendo a vontade dele. Amém? Pastor? Nós agradecemos a presença desse casal maravilhoso, casal de missionários, que nos inspirou, né, que nos motivou. Quando a gente vê um trabalho como esse, dá vontade de deixar tudo e ir para lá, né? E que Deus faça cada vez mais prosperar o ministério de vocês. Quero parabenizar. E para mim, que sou um pastor já no final de carreira, é muito bom ver
né, que o trabalho continua, servos de Deus estão se levantando, jovens estão se levantando para esse trabalho radical, esse trabalho de evangelização. Eu quero chamar o casal para estar aqui à frente agora. A igreja quer passar para vocês uma lembrança, tá certo? São 3 produtos de beleza e relaxantes, né? A pessoa que nos forneceu isso aqui, quando eles estiverem cansados do trabalho, chega em casa, tem produtos relaxantes aí para vocês, tá bom? E eu quero agora que a igreja esteja orando por você. Chama Judson, que é o nosso promotor de missões. Temos uma equipe de missões aqui, né? Queria pedir a equipe que viesse aqui à frente. Tem a irmã Zuínglia, também tem a irmã Edileuza. Essa é a nosso conselho missionário aqui da IBS. Eu louvo a Deus por esses irmãos que têm mantido a chama acesa, a chama missionária aqui na nossa igreja. O irmão Judson vai estar orando, vai orar nesse momento pela vida de vocês. Oremos. Amado Pai querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar ouvindo falar aqui do teu trabalho, da tua obra que tem sido feita, ó Pai, na Cristolândia, nos campos missionários. E neste momento, ó Pai, eu quero te pedir pela vida do Thales e da Maria Eduarda, ó Pai, que o Senhor continue abençoando este casal, que o Senhor continue guiando eles, ó Pai, na tua obra, que eles possam sempre sentir a chama acesa, ó Pai, de propagar o teu evangelho, do amor para as almas perdidas, que eles possam ser luz, ó Pai, onde quer que eles estejam. Que o Senhor possa estar abençoando também essa caminhada deles no processo ali de ir para o campo missionário, que o Senhor possa estar levantando, ó Pai, pessoas para que possam estar ajudando ali no sustento deles, ó Pai. Que o Senhor possa também estar levantando intercessores para que possam estar, ó Pai, de joelhos dobrados, que possam estar ali fortalecendo, ó Pai, espiritualmente ali o trabalho deles, ó Pai. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela presença deles aqui, que o Senhor possa estar com eles em cada decisão durante a caminhada. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.